Oi, gente. Hoje eu vou mostrar um vídeo sério que tem que e deve ser levado a sério. E é um assunto ainda polêmico, por mais anos que se passem, as pessoas ainda são ignorantes sobre o assunto, que é a famosa depressão. A depressão é uma doença física e está ligada aos neurotransmissores do cérebro. É quando se falta serotonina e alguns outros neurotransmissores como dopamina, oxitocina e endorfina. O que acontece no cérebro do depressivo é só isso. Eles faltam esses componentes que no cérebro de uma pessoa que vive normalmente produz a quantidade adequada e o nosso não. Eu não tô aqui para explicar o que é depressão, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando o que é depressão, como lidar com a depressão. Hoje eu só vou apresentar as pessoas que convivem com isso, como elas convivem com isso, como elas encaixam isso na vida dela, sobre os preconceitos, os sintomas que elas sentem e algumas frases que estão muito ligadas à depressão no final do vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque foi um trabalho e tanto. Lembrando que o meu intuito no vídeo é apenas tentar desmoralizar algumas pessoas e mostrar que a depressão é uma doença muito comum se vocês forem procurar. E em alguns anos ela entra no CID-10, em alguns anos ela será a doença mais incapacitadora do mundo. Então, se informe um pouco antes de ser ignorante, tente ver esse vídeo e abra sua mente e compartilhe para que chegue na mão das pessoas que são ignorantes e precisam ouvir isso. Meu nome é Alan, tenho 23 anos, eu tive esse problema em 2011, 2013. Eu acabei, por exemplo, me afastando de algumas coisas. Por exemplo, eu não saio mais de casa, não tenho mais interesse em sair para canto nenhum. Eu prefiro ficar em casa, prefiro ler um livro, ver um filme, jogar alguma coisa. Olá, eu sou a Aline Latifa, tenho 34 anos, estudo dança. Tenho problemas com depressão. Lembro que eu já tive problemas na escola por conta disso. Nunca tive aquela sensação de amor próprio. Sempre vi o pessoal da escola, professores comentando questão de amor próprio. Eu nunca sentia isso. O meu nome é Aline, eu tenho hoje 30 anos. E quando eu tinha por volta de 20, 21 anos, eu tive a depressão. No qual eu fazia tratamento já com o psiquiatra, eu tomava medicamentos. Eu tenho 16 anos e ainda não tô 100% curada da depressão. Meu nome é Andreia, tenho 43 anos e sofro há vários anos de problemas emocionais. Tem que ter disciplina, a gente tem que procurar tomar medicação, quem faz tratamento medicamentoso, tomar medicação no mesmo horário, todo dia direitinho, na dose que o médico mandou. Não pode baixar a dose por conta própria ou aumentar. E terapia. Terapia é bom. Bom, eu tenho 23 anos, sofro de depressão. Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos. É muito difícil falar sobre a depressão. Acho que eu já nasci com isso, sei lá. Eu já era uma criança muito esquisita. Eu sofri bullying quando eu era criança. Meu nome é Camila, tenho 27 anos. Eu fui diagnosticada com depressão há mais ou menos uns 3 anos. É difícil explicar uma coisa que, na verdade, tem hora que você não sabe o que você está sentindo. Medicamento, a fluoxetina ajuda muito, porque principalmente com a ansiedade. E aí, pessoal, eu sou Denilda. Eu também tive problema de depressão. Tem que procurar médico para ter ajuda. Tem que procurar psicóloga e psiquiatra. Procure ajuda. Sem ajuda nós não vamos conseguir. Tive num ponto assim de quase fazer besteira. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe. Experiência com a depressão, algo que eu venho passando até hoje. Completa-se 5 anos, exatos 5 anos, desde que os primeiros sintomas da depressão começaram
aparecer em mim. Aquilo começou como uma simples tristeza, algo que até então para mim parecia passageiro. Era uma simples tristeza, uma oscilação de humor. O que eu poderia falar sobre a depressão para quem sofre desse problema? Não fique sozinho, não fique apenas com a sua mente, procure a ajuda de alguém. Mesmo que você não tenha ninguém que possa te ajudar na sua casa, algum familiar, algum amigo, mas vá em busca de alguma universidade que ofereça serviço psicológico, vá atrás de algum centro de atendimento público, mas se você ficar sozinho vai ser muito pior, porque a depressão mata. A depressão é uma doença mortífera. Meu nome é Kelly, eu tenho depressão. Tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade. Comecei a apresentar comportamentos diferentes do habitual. Eu não queria mais sair de casa, eu me entristecia por qualquer coisa. Comecei a chorar mais do que o habitual. E até mesmo na sala de aula eu comecei a me isolar dos meus amigos, pegava uma carteira e ficava lá no fundo sozinha. Eu não fazia diferença em estar ali. Eu não fazia falta pra ninguém. Então, se eu morresse, ninguém iria sentir a minha falta. E isso só começou a aumentar. A ponto de querer cometer suicídio. Olá, eu sou a Natane. Eu tenho 25 anos apenas e eu tenho depressão. Eu fui diagnosticada com depressão aos 20 anos. Eu fiz um acompanhamento psiquiátrico, no qual o psiquiatra me disse que a maioria dos meus problemas eles eram psicológicos. Não são todas as pessoas que sabem que eu tenho esse problema, que eu já tomei remédios. Aos 20 anos eu tomava 25 comprimidos por dia, hoje eu não tomo nenhum. Hoje eu já passei por diversos profissionais da área de psicologia, para conversar com todos eles. Eu não sei o que me faz feliz e eu não sei o que me faz ter vontade de evoluir. Olá, meu nome é Stephanie, tenho 25 anos. Eu tive o primeiro indício de depressão com 15 anos. Junto com a depressão, eu tive crise do pânico. Eu tenho 14 anos e eu sofro de depressão. E essas crises fazem com que eu me sinta como se fosse um fantasma. Meu nome é Caroline e eu descobri a depressão quando eu tinha 18 anos. Foi uma fase muito difícil pra mim. Eu procurei ajuda psicológica na universidade e a minha psicóloga me encaminhou para um psiquiatra e ele me diagnosticou com depressão. A iniciativa de procurar ajuda foi minha, sempre. Isso foi muito difícil porque admitir pra mim que eu tinha depressão foi a pior fase. Eu continuo fazendo tratamento. Meu nome é Giovana, eu tenho 39 anos e eu gostaria que esse meu depoimento pudesse ajudar de alguma forma as pessoas a procurarem tratamento e procurarem ajuda, porque somente com ajuda a gente vai conseguir sair desse ciclo, tá? É um problema muito sério, que é um problema que deixa nos debilitados. É um problema que mexe muito com a nossa cabeça, mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso mundo, mexe com a nossa vida. É um problema que eu não desejo para ninguém, é uma doença muito, muito triste. Hoje eu faço tratamento no psiquiatra, eu tomo um remédio e assim, tem dias que são difíceis para mim levantar da cama, tem dias que eu me sinto muito triste, tem dias que eu acordo com raiva do mundo, tem dias que eu penso só em morrer, acho que vai ser a solução de todos os meus problemas. Eu me chamo Rosane, tenho 44 anos. Quando de repente eu me vi na depressão, achei que eu estava tendo problema de coração, não foi constatado nada. Quando um médico percebeu, ele viu que era já depressão, quase síndrome do pânico. É muito complicado, porque não depende da gente. É lógico, a gente tem que tentar se ajudar, mas só quem tem sabe como é, as outras pessoas não entendem. Na verdade, eu acho que eu nem sabia o que era depressão, para falar a verdade. Depois que passei no psiquiatra, foi onde descobri que eu tinha depressão e já fazia muito tempo. Meu filho falou para mim
que você tem, mãe? Você só dorme, você não tem mais tempo para mim? Eu me sinto sozinho. Você não passeia mais comigo, você não assiste desenho mais comigo. Isso doeu muito. E hoje eu tomo meus remédios, que eu preciso deles. E hoje eu amadureci, eu sei que eu preciso deles. Eu só sentia aquilo, não ficava pensando o que é isso. Eu era uma menina super festeira, animada e cheia de amigos. De repente, eu não queria mais ir pra festa. Eu me afastei de todo mundo. Eu achava que ninguém ia me entender. Eu me sentia sozinha. Mas minha família me estendeu a mão. Eu acho que isso me ajudou a me sentir melhor. Eu acho que pelo menos eu encontrei uma razão para viver, que é o amor da minha família. Eu comecei a ver que seria egoísmo, que a minha família ia sim sofrer se eu morresse. E que eu tinha que usar isso como força de vontade para continuar e tentar. Eu tive que entrar com a ajuda de remédios para dormir e para me dar um ânimo. Às vezes você sente um vazio, como se você fosse um robô, como se você não fosse nada, não sentisse nada, como se você só estivesse ali, sem motivo nenhum. É um câncer na alma, na verdade, né? E eu tô tentando... Vocês podem ver os vídeos que eu fazia, a minha aparência e como a depressão maltrata uma pessoa. E todas as coisas que eu gostava de fazer, eu parei de fazer, eu não tô mais trabalhando, o que me dava prazer. Eu não quero mais fazer nada, não consigo pensar em uma coisa que eu queira fazer. Nada, absolutamente nada. E é vazio, desânimo. Mas eu não vou desistir porque eu amo demais meus pais e eu jamais faria nada pra machucar eles. Mas é terrível. É terrível. Só quem sofre de depressão sabe como é. É como um monstro que te come de dentro pra fora. Você não consegue respirar, ou você dorme demais, ou você não dorme por 28 horas. Você não consegue dormir. Você não consegue escapar. Tem sombras atrás de você. Você não anda, você rasteja. A depressão me tornou uma pessoa triste, apática, melancólica. Ela faz com que todo dia se torne uma tarefa mais difícil respirar, né? Transforma num zumbi. É uma luta constante, eu digo, também pra não cair. Cansaço que nunca acabava, uma vontade de dormir, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada. Tudo que eu queria ficar era trancada em casa, deitada na minha cama, não fazendo nada. Fui perdendo a vontade de fazer as coisas, né? Porque eu não tinha vontade de nada. De tomar banho, de comer, de levantar, de rir, de nada. Aí eu via o mundo cinza. Nada tinha cor, nada tinha beleza, nada tinha nada de legal, de atraente. Então eu só queria ficar deitada o dia todo pra que aquele dia acabasse logo. Eu tinha a impressão de que se eu ficasse deitada, o dia corria mais rápido, chegava à noite, eu dormia e o dia ia passando. E à noite eu tomava o Rivotril, que é conhecido aí pela grande maioria que tem a depressão, que é pra poder dormir, né? Pra se acalmar e dormir. Passei 6 meses, assim, em um estado muito crítico. Minha família sofria muito. Minha mãe às vezes ia pro quintal chorar escondido, sabe? E eu sofri demais. E eu cheguei num ponto de tentar me matar. Eu tomei um monte de medicamento, juntei todos esses medicamentos que eu tomava e tomei de uma vez só. Porque na minha cabeça, eu indo embora, ia acabar o problema. Eu ia tirar esse problema da minha família. Mas mal sabia eu que eu ia trazer outros problemas. É muito sono, a vontade de dormir é tipo, tu dorme o dia inteiro, tu não... No meu caso, eu tinha ansiedade, comia demais, achava refúgio na comida, achava refúgio em coisas aleatórias, assim, tipo livros, essas coisas, mas a vida social acaba. Até tarefas pequenas pra ti parecem que vão ser o fim do mundo. E é tudo muito complicado de fazer. Então eu pareço um zumbi, tem dia que eu não durmo,
Tem dia que eu tenho ataque de ansiedade. E não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de viver, só dormia, só chorava. Não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia cotidianamente. Uma tristeza começou a tomar conta dos meus sentimentos, do meu pensar. Todos os dias aquilo não saía, foi tomando conta de mim. Começou a atacar o meu físico, perdi peso, perdi vontade de sair de casa, perdi vontade de abrir a janela, deixava o dia inteiro o quarto às escuras, dormia, perdi vontade de comer. Ou seja, a vida para mim não era absolutamente nada. Eu simplesmente vivia fisicamente, mas socialmente, moralmente, eu já estava morto. E além disso, os pensamentos que você tem durante esse período são os piores possíveis. Você se afasta e você não percebe que você está se afastando das pessoas que você gosta. Ela é como um ácido dentro de você que vai correndo seus sentimentos bons. Você não consegue enxergar motivo para sorrir ou para ficar feliz. Você vê o mundo escuro. É como se você estivesse num mundo preto e branco. A depressão faz com que a gente pare de acreditar na gente e não querer tomar banho, e não querer me cuidar, e não querer ver pessoas, e então não tinha vontade de me arrumar, não sorria, não via graça em nada. Eu me sentia como se eu não estivesse no meu corpo. Quem tá em depressão mesmo sabe do que eu tô falando. Eu me sentia muito cansada, muito sozinha, eu me sentia muito ansiosa e quanto mais ansiosa eu me sentia, menos vontade e disposição para fazer as coisas eu tinha. Sim, por muitas vezes eu pensei em desistir, porque é a primeira coisa que vem na nossa mente. Eu quero desistir, eu não vou continuar, eu não vou conseguir. Porque assim, a gente se encontra no fim do túnel, assim, como se a gente estivesse num túnel sem luz, sem saída, a gente não vê saída para nada. É muito difícil. À noite com muita falta de ar. Então eu tava achando que tava tendo algum problema no meu coração. Sem vontade de ficar naquele casulo ali. Fechadinho, quietinho. É complicado, é uma situação muito difícil. A gente cai em crise, você não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair da cama. Às vezes tem dia que eu durmo até 6 horas da tarde, viro praticamente o dia, porque eu não tenho vontade. Eu tenho vontade só de ficar embaixo do edredom, quietinha no meu canto. Um desânimo, muita tristeza. Eu comecei a ficar com muita fraqueza, sentia muitas dores, um cansaço sem eu estar fazendo nada. Eu tinha muito sono, só dormia, não conseguia fazer mais nada. Acordava um pouquinho, voltava a dormir de novo. Enquanto eu estava dormindo, estava uma maravilha. Parece que quando você abre o olho, todos os problemas que você tem vêm na sua cabeça. Tudo desanimava. As pessoas não entendem. As pessoas acham que você quer se livrar delas, né? Quando você fala que você quer ficar sozinha, é porque você precisa ficar sozinha. E não que as pessoas, que você não gosta das pessoas, né? É como se tivessem quebrado as minhas pernas e eu tivesse que estar fazendo uma fisioterapia para aprender a andar novamente. Eu não queria ir para a escola. Eu não tinha mais vontade de estudar, eu comecei a ir muito mal, eu não tinha vontade de nada. E para mim era eu e os meus sonhos. Então eu chegava da escola e dormia. Dormia até, eu acordava assim, mas dormia até no outro dia terminar. Comecei a ficar agressiva. Eu não via razão para viver. Eu tinha medo da vida também. Eu achava que eu não era nada e que tudo ia dar errado e que eu não prestava. E passei a me cortar. Eu sei que não vai fazer sentido, mas passar a me cortar me ajudou um pouco. E chegou ao ponto de eu tentar me matar. Várias vezes. Eu comecei a assistir muita série. Isso me acalmava, me tranquilizava e me fazia esquecer um pouco dos meus problemas. Então, cada vez que eu ficava muito mal, eu tomava um calmante e
ir assistir série com a minha mãe, com a minha irmã, alguém que estivesse disposto a estar ali comigo. Se não, com a minha cachorra mesmo. Eu acho que quando você tá numa depressão, você tem que se agarrar a alguma coisa, sabe? Meus amigos também me ajudaram bastante, me deram apoio. Muitas vezes eles deixavam de fazer o que eles precisavam pra conversar comigo, pra ver se precisava de ajuda, pra ver o que eu tava sentindo. Isso tudo foi muito importante pra mim. E eu achei isso em músicas, em poemas. Comecei a escrever muitos poemas. As músicas que eu comecei a escutar eram músicas que eu não escutava antes. E eu me sentia um pouquinho compreendida. Geralmente o que faz eu me sentir melhor é de vez em quando sair com os meus amigos. Uma coisa que me ajudou muito, mas que dificilmente eu faço por causa da indisposição foi a aula de zumba que eu fiz. E geralmente o show, a música muda tudo, muda o humor. Mas com a ajuda dos pais, com a ajuda do namorado, do meu namorado, até mesmo com a ajuda da religião, muitas vezes para quem tem facilidade de se apegar a esse tipo de coisa, são coisas que contribuem muito. Psicólogo, psiquiatra, profissionais nessas questões também ajudam muito. Uma coisa que me ajudou muito foi estar perto de pessoas que entendiam o que eu estava passando. Conversar com pessoas que já tinham passado por aquilo, ou que estavam passando por aquilo, ou que pelo menos não julgavam o que eu estava passando. Então eu procuro me manter com um sorriso falso na cara para evitar justificativa. Ajuda você a fazer uma terapia, remédio também ajuda a ginástica. O que me faz, assim, andar um pouquinho para frente ainda é o fato da minha família, dos meus filhos. Eu tenho que estar bem por eles, tenho que trabalhar por eles. Isso é o que me ajuda um pouco a levantar da cama. Eu olho a minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, que eu sei que ela depende de mim. Eu tenho um marido bom, sou casada há 16 anos. Com a ajuda de uma banda que eu descobri, e essa banda me ajudou muito e eu me inspiro muito nas músicas deles. E eu também procurei parar de ligar um pouco para a opinião dos outros e fazer o que eu queria, do jeito que eu quero as coisas. Eu, com a ajuda do meu melhor amigo, consegui acreditar em mim mesma. Os animais me ajudaram muito também. Ter a minha cachorra, ter o meu coelho. Quando eu me sentia sozinha, eu ia falar com eles e eles me lambiam ou ficavam me cheirando. Existe todo um preconceito com isso, então fica bem complicado. A gente sofre bastante preconceito. Cada preconceito idiota que a gente vive. E as pessoas têm muito preconceito. Muitos acham que é frescura, mas só quem passa sabe o que é. Eu fui criada em um meio onde diziam que depressão era uma coisa de gente fresca. De gente que não tinha o que fazer, gente que não estudava, gente que não trabalhava. Preconceito até da própria família. Você é nova, é falta de vontade, é preguiça. Como se fosse fácil pra gente assumir que foi muito difícil. Eu achava que era preguiça, que era realmente que me passava. Me falavam e era o que eu achava, que eu era uma preguiçosa. As pessoas acham que é frescura, que é falta de Deus no coração. Que é tipo bobagem, né? Tipo, é coisa de gente fresca. Pra todo mundo, porque eu fiquei desse jeito, porque eu sou cabeça fraca, porque eu sou fraca, porque eu era preguiçosa, larguei a escola porque eu não queria mais estudar, porque eu não tava quase repetindo, o que não é verdade. Os meus pais, até hoje, pra eles é uma fase, eu sou muito sentimental, isso vai passar. E ouvir isso é muito difícil. Essa é a pior parte, eu acho. É ouvir das pessoas que você tá bem, que você não precisa disso, que você tá ótima, que nada justifica essa tristeza, nada justifica essa desmotivação. Eu acho que isso te desmotiva mais, isso te deixa mais pra baixo.
Muitas pessoas sempre falam pra mim, nossa, você é jovem, você é bonita. Não há necessidade de você tomar remédios. Teve muitas pessoas próximas a mim que falaram, é frescura, isso é falta de ter um tanque de roupa suja para lavar, isso é coisa de gente louca. Então eu queria dizer aqui com o meu depoimento que, gente, isso é muito sério, isso não é frescura, isso não é ter um tanque de roupa cheia para lavar, porque eu tenho isso quase todos os dias e isso não tira a minha depressão. Então, assim, eu queria dizer para as pessoas respeitarem mais a opinião e essa doença das pessoas, porque é uma coisa muito séria. É uma falta de fazer, falta de louça para lavar e todos os outros clichês leigos que falam por aí. Aquelas frases de efeito, já passou, você não tem por que ficar triste desse jeito. Supera, vai sair, vai distrair, vai passear, que a tristeza passa. Se fosse simples assim, creio que eu não estaria nessa situação. As pessoas não conseguem entender, não sabem exatamente o que você tem. Sofri muito preconceito, porque as pessoas em geral, elas não têm disposição e nem paciência para conseguir lidar com esse tipo de coisa. E para eles a depressão não é uma doença. É uma frescura, é uma preguiça só, é alguma desculpinha que você dá pra não sair de casa, pra não fazer nada, pra ficar chorando. E elas acham que quem tem depressão é só mais uma pessoa que não quer encarar a realidade. Ou, no meu caso, acham que é uma crise da adolescência. E não é. Eu acho que só quem tem depressão mesmo sabe o que é estar numa crise. Pra mim, é a pior coisa que eu já ouvi foi isso. Você quer aparecer. De que você não tem nada disso, você só tá querendo aparecer. Meu amigo uma vez disse que eu só chorava na escola porque eu precisava de atenção e que eu não ia conseguir isso nunca. Isso me marcou muito, porque não era verdade, eu sabia que não era verdade. Meu namorado fala que eu sou fraca, que por isso que eu não enfrento certos tipos de coisa. A pior coisa que me falaram até hoje foi: vai tomar seu remedinho, vai. Você já tomou seu remédio hoje? O meu marido, uma vez que eu tava muito nervosa, ele falou se eu já tinha tomado meu remédio. E, mesmo as pessoas me falando, você é louca, vai ficar tomando esse remédio, vai ficar dependente deles. Mas eu preciso dos remédios, né? E eu acho que as pessoas deviam ter menos preconceito, porque não são elas que estão passando por isso, não são elas que estão tendo essa sensação e não são elas que tentam suicídio, igual eu já tentei, não são elas que veem o mundo sem saída, assim, e ficam numa situação desesperadora. O que importa muito é a gente conseguir lidar com o problema, a gente aceitar o problema e saber que a gente não é melhor e nem pior do que ninguém por ter esse problema. Porque o maior preconceito, além das pessoas, é o nosso próprio preconceito. Eu tinha 18 anos, aparentemente eu não tinha nenhum grande problema e eu via pessoas com problemas muito maiores que os meus e que sabiam lidar bem com aquilo, e então eu me sentia cada vez mais fraca, cada vez mais impotente. E eu acho que eu tinha um certo preconceito, acreditava que não existia depressão. Quando a Nath me pediu para fazer o vídeo, eu relutei um pouco, porque é bem difícil a gente admitir, às vezes, pra gente mesmo que a gente tem problema emocional. É o seguinte, eu sempre fui da opinião que depressão nada mais que um tanque de roupa suja ajudava, que pra mim era frescura, isso era que eu não tinha o que fazer da vida, arrumar uma ocupação, tudo. O que eu sempre tinha pichado, que eu falava que, imagina, era só dar um bom tanque de roupa suja, um trabalho para essas pessoas que a depressão passava rapidinho. Eu falava que jamais, que ninguém precisava de tomar esse tipo de remédio. A dor nos fazem tomar decisões erradas. E o medo da dor também costuma fazer. Eu me perdi na minha própria mente. Dormir hoje em dia não é simplesmente dormir, é apenas um escape.
vontade de fazer nada, só dormir. Dormir porque o mundo dos sonhos é bem melhor. Essa não é uma escolha, é uma doença. Eu só quero me sentir bem novamente. Eu só quero deitar na minha cama e ouvir músicas tristes o tempo todo. Acordar hoje foi um soco na cara. Cada dia é uma luta. Uma luta contra o monstro que vive dentro de mim. Se você não tem a solução, você tem que aguentar. Um gesto seu teria sido suficiente para mudar nossos roteiros. Você cria um mundo mágico, porque a sua vida real é trágica. Às vezes estamos sempre do lado de quem precisa, mas talvez eu também precise de alguém ao meu lado. A pior parte da depressão é que as pessoas que não têm não conseguem entender. Você chora como se toda a sua dor fosse sair junto com as lágrimas. Você tem que aprender a ser forte sozinho, porque ninguém vai ser forte por você. Ria e o mundo rirá com você. Chore e você chorará sozinho. É tão mais fácil fingir um sorriso do que explicar o porquê se está triste. Me perdi em meio à escuridão. Eu tô perdendo minha cabeça. E parece que ninguém se importa. E na verdade acho que ninguém percebe mesmo. Parte de mim tem medo de se aproximar das pessoas, pois teme que elas me deixem. Você se surpreende ao perceber o quanto pode suportar. A depressão é como se você estivesse se afogando e assistindo a todos respirarem. Às vezes você tem que fingir que tá tudo bem. Sim, eu tenho depressão e isso não faz de mim uma ingrata. E constantemente eu sinto falta da menininha cujos sonhos não tinham barreira, que acreditava em um mundo onde tudo era possível, que tinha o coração cheio e inteiro. Eu escondo as minhas dores com o meu sorriso. Não queremos que ninguém nos salve. Queremos pessoas próximas de nós que nos ajudem para que nós mesmos nos salvamos.